Boa noite. Nós vamos realizar hoje, comemorando, fazendo um evento que faz parte da Semana Internacional do Cérebro, a Brain Awareness Week, mais conhecida no Brasil como Semana do Cérebro, e a Ciências de Cognição, junto com a CensoPeg, organizaram essa conferência online, onde nós trataremos da neuropsicopedagogia, perspectivas e desafios, trazendo uma discussão, uma mesa redonda, em torno desse campo que é novo e que está se abrindo, e há uma série de questões em torno dele. Participarão da live a professora Angelina Filho, que é pedagoga e coordenadora do curso de neuropedagogia da Universidade de Santos Peg, o professor Fabrício Bruno Cardoso, também atua na coordenação da SPEG, e o professor Alfred Scholl Franco, neurocientista na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A nossa live vai ser dividida numa breve apresentação dos três conferencistas e logo depois abrirá para perguntas e debate entre os conferencistas. Eu gostaria de convidar primeiro para dar início à nossa live, a professora Angelita Filho, que vai fazer uma exposição para nós. Boa noite, professora. Obrigado pela Boa noite, presença. professor Glaucio. Tudo bom? Primeiramente, fico muito honrada e agradecida pelo convite. Tudo ótimo. Participar desse momento, né? É uma alegria muito grande participar desse evento e de partilhar essa mesa com você, com o professor Fabrício, o professor Alfred, que também são dois grandes nomes aí da neurociência, né, do Brasil, e a gente trocar ideias em torno desse tema que nós temos hoje, que é neuropsicopedagogia, desafios e perspectivas, né? Bom, historicamente, falar um pouquinho do surgimento da neuropsicopedagogia, ela surge no Brasil em 2008, isso a gente tem, na verdade, antes disso nós tivemos algumas universidades no país que buscaram introduzir a ideia da neuropsicopedagogia, estudos neuropsicopedagógicos, até já nos cursos de graduação, né, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, trouxeram essa novidade como uma disciplina optativa dos cursos de pedagogia. E na época, isso lá para o início de 2000, 2002, essas disciplinas elas acabaram não seguindo nos cursos, e de certa forma foi uma temática que não ganhou força no cenário educacional ou no cenário brasileiro aí de discussão em torno da própria pedagogia, né? Nesse tempo, então, em 2008, 2009, quando já no SensPeg, eu sou pedagoga já há 20 e tantos anos, trabalho em educação, mas já no SensPeg a gente pensou na busca de um curso que a gente pudesse trabalhar um aprofundamento, atividades de pesquisa, para a compreensão dos processos de aprendizagem, certo? E nessa época, então, foi que surgiu a ideia do curso de neuropsicopedagogia, mas sempre surgiu muito fortemente para a compreensão dos processos de aprendizagem, né? Dessa é uma das funções que nós temos aí do ser humano e que nos diferenciam de tantos outros animais que fazem parte desse universo todo que a gente faz parte. Então, a ideia sempre foi compreender como que realmente acontece esse processo de aprendizagem. Porque a educação, de forma geral, desde muito tempo, a gente sempre foi muito atento às questões de como se ensina, como melhorar o ensino para se ter bons resultados no desempenho dos alunos, dos estudantes, né? E com o passar do tempo, e eu até lembro disso na minha graduação ainda, bem no início dos anos 2000, que os meus professores diziam, olha,
chegou o momento de mudar esse olhar e a gente olhar para a forma como se aprende. E uma das minhas professoras dizia assim, gente, nós não podemos aprender de forma linear considerando a nossa estrutura cerebral. Nós não podemos aprender de forma linear pensando na estrutura das conexões, das sinapses que acontecem no nosso cérebro, né? E isso tudo acabou seguindo junto com a gente, chegou no SensoPEG, quando apareceu essa oportunidade de pensar esse curso, nós entendemos, não, é hora de colocar a luz, né, o holofote para cima desse processo, que é a aprendizagem, desse cuidado com os estudantes, com as pessoas que precisam avançar para que tenham melhor desempenho nas questões de vida, do seu dia a dia, não é só para melhorar a nota no contexto acadêmico, seja da escola, seja da universidade, mas para melhorar a forma do seu contexto de vida, de conquistar novos espaços a partir da aprendizagem. E foi aí, então, que se começou com o curso Neuropsicopedagogia e Educação Especial Inclusiva, que na época nem se discutia ainda a possibilidade de se ter uma atuação institucional, uma atuação clínica. Essa ideia era muito nova e não tinha ainda esse propósito. Com o passar do tempo, a gente começou a perceber que precisava fazer parte desse contexto, desse curso, dessa matriz pedagógica, uma gama de conhecimentos de diferentes áreas. Era da biologia, era da fisiologia, era da anatomia, eram de diferentes áreas, e pensou, poxa, a carga horária desse curso aqui está ficando pequena, a gente precisa expandir isso. E quando a gente percebeu, a gente já estava pensando num grupo de disciplinas para se fazer um curso de neuropsicopedagogia clínica. Porque entendeu-se que sim, nós podíamos olhar para a temática da aprendizagem pensando na melhoria do ensino, mas que outras coisas também poderiam ser melhoradas a partir desse holofote que foi dado sobre a aprendizagem, como, por exemplo, a atuação diante do indivíduo, da pessoa especificamente, para ela poder avançar nesse processo. E foi aí, então, que a gente começou a sentir a necessidade de chamar mais pessoas para pensar esse projeto, e a gente foi buscando neurocientistas, foi buscando psicólogos, foi então que nós encontramos o professor Luiz Antônio, encontramos a professora Rita Russo como docente e como aluna do curso, logo após veio o Fabrício, e quando nós percebemos, em 2014, a gente chega com um grupo de muito mais pessoas, que não era só a equipe interna da instituição, pensando na neuropsicopedagogia, mas um grupo de outras pessoas envolvidas dizendo, não, nós precisamos agora entender o que é essa neuropsicopedagogia, que está trazendo um olhar muito particular sobre a aprendizagem, no nosso entendimento, e que ainda outras áreas que existiam até então não tinham dado, né? Então, o que é isso? E foi então que em 2014, daí sim, surge a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, e essa sociedade cria uma definição que está no nosso artigo 10, e que é o que hoje a sociedade busca difundir amplamente, e nós, particularmente, na faculdade, como representante da faculdade, né, a gente pode falar que abertamente buscamos seguramente garantir nos nossos cursos, que é poder compreender essa aprendizagem relacionando os processos subjacentes com todo o funcionamento desse sistema nervoso. E aí, quando eu olho para o sistema nervoso, eu preciso olhar para neurociências, que faz já uma relação, e não é de agora, já é, né, final da década de 70, e que chega no Brasil no início dos anos 2000, mas que desde lá vem se construindo isso a nível mundial, né, que olha para todo esse contexto, desse funcionamento desse sistema nervoso, dentro de um contexto que daí vem a questão comportamental, quer dizer, a partir desse meu funcionamento que é orgânico, que ações eu produzo no meio e como que eu posso fazer investigações ou como eu posso observar a aprendizagem a partir delas, para levar isso
processo mais efetivo de mudanças na aprendizagem. E foi por isso que se buscou a pedagogia. Né? E quando a gente fala se buscar pedagogia, eu não estou falando de buscar um autor, outro autor. A gente começa a olhar que, dentro desse contexto, a gente tem alguns elementos que vão nos dar norte para entender esse processo de aprendizagem. A cognição, por exemplo, é uma delas. E aí eu preciso buscar dentro da neurociências, dentro da psicologia, dentro da pedagogia, como que é visto também os aspectos da cognição que são subjacentes ao processo de aprendizagem para construir esse caminho. E de que forma a gente faz isso? Primeiro, buscando uma abordagem, que alguns chamam de abordagem metodológica, e que assim é definido pelo próprio Basarab Nicolescu no livro Manifesto da Transdisciplinariedade, que é um dos livros, né, que é um dos clássicos da transdisciplinaridade do mundo, que diz assim, que para a gente construir um conhecimento transdisciplinar, eu tenho que buscar o que está entre, através e além das áreas. E a neuropsicopedagogia se constitui um pouco como isso, entre o que nós compartilhamos, o que se funde e o que a gente pode avançar além dessas áreas para construir algo que nos propicie uma compreensão mais ampla do processo de aprender, certo? E muitas vezes a gente pensa assim, mas a gente já tem várias outras profissões. Tem a própria psicologia que nos auxilia a entender isso, tem a própria psicopedagogia, que tem parte, né, do nome neuropsicopedagogia, que parte dessa nomenclatura tem a expressão psicopedagogia ali dentro, mas nesse momento, o que nós buscamos? Apesar da similaridade na expressão, buscar caminhos autênticos, claros, cada um dentro da sua trajetória, através de evidências para isso, né? E na neuropsicopedagogia, a maneira como nós buscamos construir isso é pelo caminho da cientificidade. Então, a gente sempre coloca que toda ação do neuropsicopedagogo clínico institucional, toda avaliação do neuropsicopedagogo clínico institucional parte de uma evidência do não aprender ou da dificuldade de aprendizagem. Uma evidência que não seja simplesmente dita pelo olhar do subjetivo, pelo olhar da impressão, mas pelo olhar da análise da evidência, para se entender por que um sujeito aprende, por que ele não aprende, e a partir disso, como eu construo formas diferentes de trabalhar dentro de instituições de ensino, sejam elas da educação infantil, da educação do ensino fundamental, médio, ensino superior, seja no aspecto individual, e daí eu passo para o setting clínico. Então, essa é a construção que historicamente a gente vem fazendo em parceria com vários outros colegas. Hoje são mais ou menos 60 a 70 pessoas envolvidas em discussões e estudos na Faculdade Senspeg, dentro dos cursos, né, dentro do núcleo de neuropsicopedagogia, buscando entender e avançar nessa construção. E estar aqui hoje para poder discutir isso com este grupo, para poder falar um pouco disso, é uma grande oportunidade para mostrar o que nós construímos, não só a faculdade, na Angelita, né, ou o meu colega Fabrício, mas o que esse grupo traz como referência no universo da neuropsicopedagogia hoje no país. Tá bom? Seria esse um pouquinho da história, da conceituação. O artigo 10, assim, a gente sempre gosta de trazer, porque ele coloca as nossas bases para olhar esses processos, que são as neurociências aplicadas à educação, entendendo que a educação é objeto de estudo de uma ciência chamada pedagogia, né? E aí, uma das maiores referências, talvez, no estudo da área do bilinguismo e até da neurociência, né, e da própria aprendizagem, que a professora Tracy
ela sempre nos coloca isso, que sairá os conhecimentos dos laboratórios de neurociências para as instituições de ensino através da pedagogia, e a gente busca, para completar esse tripé, a psicologia, especificamente a psicologia cognitiva, para olhar os processos subjacentes ao contexto da aprendizagem, entender as respostas que se tem a determinados estímulos, a própria estrutura de pensamento, a percepção, a lógica, para a gente poder, então, avançar no trabalho com a aprendizagem. Seria isso para esse primeiro momento. Professor Glaucio, eu estou à disposição, então, para a gente começar aí o nosso trabalho de hoje. Obrigado, Angelita. Eu vou passar agora a palavra para o segundo integrante da nossa mesa, professor Fabrício Cardoso, Bruno Cardoso, que tem graduação em Educação Física, a formação dele passa também pela ciência da motricidade humana e depois avança na direção do doutorado na biofísica, e o professor Fabrício atua hoje como líder do Laboratório de Inovações Educacionais e Estudos Neuropsicopedagógicos, o LIEMP, na Faculdade de Senso-PEG. Professor Fabrício, passo a palavra ao senhor. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Glaucio, queria agradecer pelo convite ao professor Alfred, tá aqui participando, né, de mais uma semana do cérebro, né, juntos, nesse novo normal, né, uma satisfação muito grande, e poder falar um pouco do que a gente faz, né, do que a Angelita falou, que é desse grande grupo, né, que a gente vem trabalhando dentro da neuropsicopedagogia. Eu queria dizer que a neuropsicopedagogia ela apareceu na minha vida, né? Eu estava terminando meu mestrado e aí a gente tinha que cumprir crédito didático, né? No mestrado, e aí eu entrei numa sala, né, de fisiologia, né, para ministrar, fui cumprir esse crédito didático numa sala de fisiologia humana, e aí eu lembro que eu fiz uma pergunta, interagindo com os alunos, sobre um pequeno gráfico que eu coloquei com duas curvas, né, de respiração e tal, bem simples, e devia ter uns 60 alunos ali, 70, e maioria absoluta não conseguiu identificar, né, colocar aquele conceito de respiração ali na prática, né, aquele conceito que eles tinham, aplicar aquele conceito naquele gráfico. Eles já tinham um conceito, né, segundo o que foi falado, né, que já tinham me dito, e eles não conseguiram. E aí ali, no decorrer daquele semestre, com a turma, eu fiquei pensando assim, nossa, as dificuldades que esses alunos têm. E aí comecei a ver que as dificuldades deles eram dificuldades desde controle inibitório, a estruturação, flexibilidade cognitiva, né, uma série de questões de raciocínio, de criar um raciocínio, estratégias de aprendizagem, né, que você via nitidamente que nenhum ali, a grande maioria, né, dos alunos não tinham uma boa estratégia de aprendizagem, tinham uma série de dificuldades. E eu comecei a fazer um paralelo com os meus alunos de educação básica, né, porque eu tenho 19 anos de formado, faço esse ano 19 anos de formado em educação física, e durante 16, 17 anos trabalhei como professor de educação física, dando aula mesmo, né, numa escola privada do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a fazer um paralelo, né, ver, algumas dificuldades eram dificuldades que eu olhava e percebia naqueles nas minhas crianças ali de 5 a 7 anos, né, de 5 a 8 anos, que são os alunos que eu sempre dei aula. E aí comecei a perceber, então, que,
essas dificuldades, na verdade, elas não foram sanadas, elas só foram recapeadas, né? Eu uso muito, faço uma analogia às vezes como se fosse buraco, né, nas ruas, né, que a gente tem, né? A gente nunca se faz o asfalto, né, a questão, né, direito, né, o tapa-buraco, e aí passa 2, 3 meses e aquele mesmo buraco abre e abre maior. Ou seja, as dificuldades, elas são só se põe uma máscara naquela dificuldade daquela criança, e aí ela vai acabar realmente aparecendo, né, um vácuo muito grande durante, principalmente, o ensino superior. O que é interessante isso, porque hoje eu estou, né, acabou que com o passar dos anos eu fui entrando dentro do ensino superior, e a gente vê que um dos maiores problemas que a gente tem do ensino superior é a evasão. E aí a gente às vezes pensa assim, ele está evadindo, mas é questão financeira, não sei o quê. Eu posso dizer que a questão financeira é o terceiro item, muitas das vezes, quarto item que leva o aluno a ter uma evasão. O que talvez tenha feito mais né, nesse contexto agora de pandemia, até possa ter sido o financeiro, mas fora isso não é, e sim as dificuldades que o aluno tem. E aí quando a gente vê, né, principalmente na graduação presencial, as maiores dificuldades dos meus alunos são dificuldades de interpretação, de escrita, que é uma dificuldade que a gente tem no nosso país como um todo, né? E a gente vê, por exemplo, os índices de reprovação das faculdades, né, dos cursos de medicina e odontologia, eles aumentaram nos últimos anos, quase triplicaram em algumas regiões, como, por exemplo, a região sul, né, do nosso país, segundo os dados ali de 2019, né, que são os últimos dados que a gente teve acesso por conta de 2020. Então, visto essa questão, eu falei assim, estou dentro de um laboratório que estuda neurociência e aprendizagem, né, no mestrado. Falei assim, mas o que de fato a gente pode fazer para mudar essa situação? E aí, a professora Angelita citou a professora Tracy. Por acaso eu me inscrevi num curso que durou mais ou menos uns 20 dias, né? E a professora Tracy foi uma das professoras. E aí, nesse curso, eu estava junto com uma dupla minha de mestrado, né? E a gente acabou refletindo bastante sobre o que a professora Tracy falou, da gente não basta ter só o conhecimento sobre o funcionamento do sistema nervoso, essa relação com a aprendizagem. É preciso aplicar. E essa aplicação seria esse tripé que a professora Angelita mencionou, né, de neurociências, né, com ênfase em educação, a psicologia cognitiva, e tudo isso a gente iluminando com as teorias da aprendizagem, né? Então, esse tripé. E aí, dentro desse tripé, que é o que faz mais ou menos mais ou menos quase 3 décadas, já que se discute sobre neurociência e educação, a gente fala em termos mundiais, né? Mas principalmente nessa última década, e aí surge a neuropsicopedagogia, né? E aí a gente publica um primeiro artigo, né, ali em 2008, 2009, sobre neuropsicopedagogia, com essa ideia realmente de trazer esse olhar não mais para o ensino, né, mas sim para a aprendizagem. Até porque começa a se ver, então, que a gente precisa ter um cientista da aprendizagem. A gente precisa ter alguém que monitore essa aprendizagem, seja capaz de identificar quais são os problemas de aprendizagem. Isso é interessante porque a gente fala muito de transtornos, síndromes, né? E transtornos e síndromes não se passa de 10%, 12% a estimativa. Só que nas séries iniciais do nosso país, né, do Brasil, nós temos 40%, 47% dos alunos nas séries iniciais do ensino fundamental apresentam baixo rendimento escolar, que são dificuldades de aprendizagem. E aí, por que eles apresentam baixo rendimento escolar?
E esses alunos, né, estudos já mostram que esses alunos que apresentam baixo rendimento escolar nessas séries iniciais são os alunos que tendem a evadir mais rápido no ensino médio, né, e no ensino superior, como eu já mencionei. E até então, até 2016, a gente se preocupava muito com a evasão do ensino superior. Hoje, essa evasão ela já começa mais cedo. A gente já tem uma evasão muito grande no ensino médio, né? E aí a gente pergunta assim, mas aquele jovem que evadiu ou que termina o ensino médio, mas não faz ensino superior, ele fica desempregado? Não, muitas vezes não, né? E aí a gente vê, começam a surgir cada vez mais cursos, formações bem específicas para cargos bem específicos. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de quê? De competências. Então, a gente começa a se olhar, né, a importância de a gente ter um cientista da aprendizagem para olhar para quê? Para a gente olhar para a aprendizagem, né, para um paradigma que seja compatível ao funcionamento do sistema nervoso, que leve em consideração todo esse funcionamento do sistema nervoso, né, e o desenvolvimento infantil, né, o desenvolvimento humano como um todo, né? E aí a gente fala, então, de um paradigma que seja compatível com o ensino baseado em quê? Por competências, né? O ensino onde a gente esteja preparado para desenvolver competências. E a principal competência que a gente precisa desenvolver é realmente uma boa capacidade de quê? De raciocínio lógico, né? De raciocínio, tomada de decisão, resolução de problemas, que tudo isso vem através de quê? De funções, né? De ter o conhecimento sobre sobre atenção, funcionamento executivo, todo esse processo de aprendizagem, né? Olhar para as características de aprendizagem, né? Quando a gente fala de características, as características de entrada que são socioemocionais ou afetivas, cognitiva e motor, como tudo isso um funcionamento, uma integração, e não fragmentado, e não por domínios separados, como a gente tem até hoje, a gente fala lá na taxonomia de Bloom, né? E aí a gente começa a ver que é preciso a gente contextualizar isso para quê? Para ter uma melhor qualidade de ensino, né? Então, quando a gente fala de qualidade de ensino, então ter um ensino que seja compatível com o quê? Com o funcionamento do sistema nervoso. E esse ensino é a gente falar de quê? Em aprendizagem. Quando a gente fala em aprendizagem, é desenvolvimento de competências. Então, a gente está se preocupando muito mais com as competências que serão desenvolvidas do que conteúdos. Conteúdos são importantes? São importantes. Mas eu realmente tenho que estar preocupado com uma aprendizagem. E aí, quando a gente fala disso, hoje não é o que a gente tem, né, nas nossas os índices, né, do Brasil nas provas, né, internacionais, na prova de PISA, e outras provas que mapeiam esses índices, mostram que o nosso país, quando a gente olha uma escala nacional, né, independentemente do ensino privado ou público, mas numa escala nacional, fazer esse escalonamento, o Brasil está, por exemplo, atrás de países como Bolívia, né, República Dominicana, entre países assim que são de um cenário mundial não tem a expressão que o Brasil tem, né? Então a gente vê que a gente fala de competências, né? No desenvolvimento de competências a gente está abaixo. E aí a gente foi buscar, né? A gente vê através da neuropsicopedagogia uma possibilidade para isso, porque a gente precisa ter cada vez mais nas escolas um profissional que entenda, né, sobre as teorias da aprendizagem e que saiba principalmente, então, o quê? Identificar precocemente possíveis dificuldades de aprendizagem. Então, a gente não tem hoje, né, quando a gente fala de educação, a gente não tem um profissional dentro das instituições educacionais que seja responsável por fazer uma prevenção de dificuldades de aprendizagem,
Nós não temos isso, né? A gente não tem esse monitoramento. E aí, quando eu falo disso, por exemplo, esse monitoramento o que as escolas avaliam monitoram, observam, né, ou avaliam sobre o desenvolvimento motor, né, sobre a competência motora de uma criança que está naquela escola. Será que tem a informação se aquele desenvolvimento motor está dentro do que é esperado para a faixa etária daquela criança? Bom, quando a gente fala de funções, né, cognitivas, será que o desenvolvimento cognitivo daquela criança está esperado para aquela faixa etária? O que a escola tem de habilidades, por exemplo, preditoras para leitura e para escrita que são monitorados? Né? O que se tem de habilidades preditoras para desenvolvimento, para matemática, né, que são monitorados? Né? Então, a gente não tem esses dados. E aí, a gente acaba focando realmente no ensino, no conteúdo, e aí os indivíduos vão já sinalizando que eles têm dificuldades, só que essa sinalização não é bem observada. E aí, o que acontece? A gente vai tendo um vácuo muito grande, e aí a gente vai tendo crianças que vão, com uma ineficácia do sistema de ensino, esses indivíduos vão permeando, né, o seu ensino, e aí a gente não tem indivíduos que saiam competentes, né, no sentido de habilidades, de serem habilidosos, né, e não somente terem conteúdos. Ou seja, e aí a gente acaba não desenvolvendo, né, o que Kant, né, que é um filósofo que eu li muito no mestrado, fala que é a inteligência prática. Né? A gente acaba não desenvolvendo uma inteligência prática, ou seja, a resolução de problemas, né, que é o que a gente tem. Isso quando eu não estou falando eu só estou querendo mencionar aqui que eu estou falando de crianças que têm desenvolvimento típico, né, ou seja, não tem nenhum transtorno, nenhuma síndrome, e apenas dificuldades de aprendizagem, que já são sinalizações. Então, e aí quando eu falo de transtornos, ou seja, de uma identificação precoce de um transtorno ou de uma deficiência, cara, isso consegue ficar, né, seria... se eu tenho esse monitoramento, eu já consigo identificar isso já precocemente e remediar os efeitos, né, desse indivíduo que tem algum transtorno ou uma síndrome ou uma deficiência. E queria dizer aqui que também, quando a gente fala em monitoramento da aprendizagem, não é só também identificar a criança com dificuldade de aprendizagem. Né? A gente tem uma população, são os indivíduos com altas habilidades e superdotação, que muitas das vezes eles são confundidos com crianças com TDAH, crianças autistas, entre outras, dentro de um quadro. Por quê? Porque não se tem um monitoramento, a gente não tem esse profissional. E aí acaba você lotando indevidamente, né, um ambiente clínico, seja público ou privado, para fazer avaliações nesses indivíduos que não precisariam, que se eu tenho um indivíduo capaz disso dentro da instituição, se eu tenho, ou seja, então, um neuropsicopedagogo, né, dentro dessa instituição, eu consigo fazer esse acompanhamento e não sobrecarrego esse sistema. Né? Então, hoje no LIEMP, né, que é o nosso laboratório que eu tenho o prazer de estar à frente, mas como a Angelita falou, existe toda uma rede por trás disso. A gente tem um estudo, um projeto que é a atuação neuropsicopedagógica, né, no ambiente escolar, né, onde a gente já avaliou mais ou menos, já participaram desse estudo, um pouco mais de 4.000 crianças, onde a gente identificou que aí então a gente tem 40 e poucos % dessas crianças com dificuldade de aprendizagem e que a maioria, né, dessas crianças com dificuldade de aprendizagem já sinalizam essas dificuldades de aprendizagem nas séries iniciais, porque a gente trabalha com crianças ali de primeiro, segundo e terceiro ano nesse projeto. A gente já consegue ver essa sinalização
do primeiro e do segundo ano. Ou seja, a gente já pode prever que, se eu tiver esse monitoramento também na educação infantil, eu consigo ser ainda mais preventivo, né? Então, eu preciso olhar desde a base. E hoje, no LIEMP, né, então, o que a gente vê quando a gente fala da aprendizagem? Né? Que, independentemente de classe social, nível de escolaridade, né, dos pais, o que influencia mais nesse desenvolvimento das funções executivas e no desempenho acadêmico é o tipo de escola, né, o tipo de sala de aula, é o formato de olhar que a gente tem, né, o tipo das ações que a gente tem, que essa criança, as experiências que essa criança, elas são submetidas, né? Então, mais do que, por exemplo, influencia mais do que o tipo de sala de aula, vai influenciar mais do que nível de escolaridade dos pais, classe social dessas crianças, tá? Então, quando a gente vê isso, a gente começa a ver, então, o que eu preciso ter nas escolas, né? Cara, eu preciso ter nas escolas programas de funções executivas, né? Eu preciso desenvolver essas funções executivas que, como o próprio nome já diz, é o executivo, né? Ou seja, é fundamental para que eu tenha qualquer desenvolvimento de qualquer habilidade. Pode ser oral, matemática, artística, motora, né? Eu preciso ter, né, uma tríadezinha que é sistema de atenção, sistema de memória e funções executivas. Então, assim como a gente teve, né, então, baseado, né, os nossos estudos, óbvio, a gente tem muito o que do Piaget, do Vygotsky, né, muito presente na nossa, mas a gente precisa ir além. Então, foi como a Angelita falou, tem o ASBL, né, da aprendizagem significativa, mas a gente também tem, vamos implementando outras ações. E aí, uma das autoras que a gente utiliza como referência, e a gente teve o prazer de assistir no simpósio, né, reassistir, né, no Simpósio Brasileiro de Neurociências, foi a Adele Diamond, né? E a Adele Diamond, ela frisa, né, que o que eu preciso é ter, então, atividades, momentos que sejam para potencializar toda a turma, né, toda aquela turma, aquele grupo, né, através de atividades que preconizem, né, o desenvolvimento de funções executivas. Então, por exemplo, no nosso projeto, né, junto com a Angelita, entre outros, junto a professora Rita, a Juliana, a Sol e diversos alunos pelo Brasil, sou muito grato, a gente conseguiu ver, então, que quando eu tenho essa intervenção neuropsicopedagógica baseada nisso, no que a Adele Diamond, né, preconiza, então, ou seja, um programa de funções executivas, 15 minutos a 20 minutos, 3 vezes por semana, eu consigo melhorar, né, o desempenho acadêmico dessas crianças em mais ou menos entre 30% a 35% durante um ano ali de intervenção, né? Então, eu consigo ter uma melhora de intervenção uma melhora, no desempenho acadêmico dessas crianças com intervenções. Intervenções bem simples. Uma intervenção que a gente fez, com um trabalho que a gente ganhou o Aprender Criança, foi o uso de videogames interativos, né? Então, a gente fez as crianças jogarem o Tetris, aquele joguinho que encaixa as pecinhas, com os pés, e aí as crianças elas jogavam sempre antes das aulas de matemática, né? Então, elas acabavam uma aula antes, 10 minutos antes, 15 minutos, e depois iam para a aula de matemática. E aí, nisso, elas tiveram uma melhora de mais ou menos 30% no desempenho matemático, né? Então, a gente vê bem sólido, né, diversas frentes de pesquisa, então, que quando eu tenho esse paradigma de aprendizagem compatível com o sistema nervoso e visando não só o conteúdo, mas o desenvolvimento de competências, né, de habilidades, eu tenho uma melhora no desempenho acadêmico, eu tenho uma melhora também
no engajamento, na motivação dessa criança de olhar para a escola, para esse processo de aprendizagem. Era mais ou menos essas minhas colocações iniciais. Queria agradecer mais uma vez o convite, né? E dizer que para mim é uma grande honra estar aqui participando com vocês. Eu é que gostaria de agradecer ao professor Fabrício e vamos passar agora para o nosso terceiro integrante dessa mesa, que é o professor Alfred Shaw Franco. Ele, de formação, é biólogo e neurocientista. O professor Alfred atua na UFRJ, no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e eu passo a palavra agora a ele. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É excelente estar aqui, né, na 12ª edição da Semana do Cérebro, né, e falando sobre esse tema muito instigante. Bem, eu queria primeiro reforçar, né, o que foi dito no próprio título, né, que são desafios e perspectivas, né, com relação à neuropsicopedagogia. Né? Nós temos aqui, e a Angelita reforçou bem a questão histórica, né, e eu queria destacar que, na realidade, eu aqui como um estudioso do sistema nervoso, né, o que muitos chamam de neurocientistas, as neurociências, ou como alguns chamam de neurociências,
Alô? Bem, sempre um problema técnico pode acontecer. Bem, então o que eu queria dizer inicialmente é que nós trabalhamos com as neurociências sendo uma disciplina, por essência, multidisciplinar ou transdisciplinar. O que significa isso? Ela dialoga, né, na verdade, é o produto, né, do diálogo de várias disciplinas, né, de várias áreas de estudo, né, incluindo morfologia, fisiologia, anatomia, teoria de sistemas, filosofia, dentre outros. E, em 1988, a gente teve a criação do grupo de interesse especial Cérebro, Neurociências e Educação, né? Isso para a aplicação na Associação de Pesquisa Educacional, né, com o objetivo de aplicar neurociências na educação. Né? Vejam, isso é 1988. Né? Em, aproximadamente quando foi 2000, ou seja, mais de uma década aí, né, é que nós tivemos as primeiras eventos e cursos com uma rubrica chamada Cérebro, Mente e Educação. Né? Essa cérebro, mente e educação acabou sendo mais forte, né? Mas vejam, essa cérebro são as neurociências, mente, psicologia e educação, a pedagogia. Né? Em 2004, nós tivemos o lançamento de uma sociedade internacional, né? A Sociedade Mente, Cérebro e Educação, a INBIS. Em 2007, a criação da revista, né, dessa sociedade, da INBIS, né, da Sociedade Mente, Cérebro e Educação. Vejam que isso vai dialogar um pouco com um cronograma mostrado pela Angelita com relação a 2008, 2009, aqui no Brasil, veja, um lançamento de uma sociedade internacional e você tem um despertar, né, de um maior interesse nessa integração aqui também no Brasil, mas a dificuldade que ela relatou, ela é intrínseca a qualquer visão transdisciplinar, né, por causa da dificuldade entre os dominadores, né, ou pelo menos os experts em determinadas áreas de conhecimento, de integrarem, né, de passarem, né, por cima das travas e das barreiras que essa transdisciplinaridade exige. Né? E com isso, em 2010, nós tivemos no Brasil a primeira publicação, né, de um artigo que falava da emergência da neuroeducação. Veja que agora nós já não estamos falando mais em ciências de mente, cérebro e educação, mas estamos usando uma outra nomenclatura, neuroeducação, né, que também sofreu vários problemas na sua cunhagem, né, também passando por uma outra denominação como Brain-Based Learning, ou seja, aprendizado relacionado ao cérebro, e isso nos une, né, através de um conceito importante e de uma área de estudo que é a aprendizagem. Vejam que esse tema e essa palavra passou os 3 apresentadores até os 2 anteriores e por mim. Então, a aprendizagem é o foco principal desses estudos e nesse índice, se a gente pegar 2010 a 2020, né, foi publicado em 2007 na Science, na revista Science, o Manifesto da Mente, porque nós passamos a década de 90 com a década do cérebro e agora a década de 2000 a 2010 década da mente. Né? Então, vejam, está confluindo tudo isso para que em 2014 fizesse, né, a lógica e o crescimento da área comportasse a criação de uma sociedade, né, tão grande hoje como a sociedade da neuropsicopedagogia, e eu gostaria de dizer que, nesse caso, né, em 2014, né, como falado pela Angelita, nós temos agora uma área de destaque que visa não apenas o estudo, né, integrativo de ciências
nas ciências da mente, cérebro e educação, mas a sua aplicação, né? Por isso que os termos, quando se fala em mente, cérebro e educação, você, por mais que tente integrá-los, você tem estudos, principalmente na área de neurociências, na área de educação e na área da psicologia, né? Quando você pega o conceito de neuroeducação, né, e como disciplina, ok, mas quando você tenta analisar a sua aplicação, você entra muito em deturpações, em oportunismos, em fraudes, né, porque promete-se demais curas milagrosas, resoluções de problemas e até de situações que não são problemas, né? E quando se aborda a questão da neuropsicopedagogia, você vê que você tem aí uma questão da sala de aula, você tem uma questão da clínica e você tem a questão da pesquisa, né? Então, na minha visão, os três conceitos são ciências da mente, cérebro e educação e a neuropsicopedagogia acabam trabalhando cooperativamente, mas a aplicação real, né, em sala de aula, o uso clínico e aplicado em pesquisa me vem mais para a área da neuropsicopedagogia. Eu gostaria de destacar que os três visam essa integração. Então, em muitas publicações hoje, nós já encontramos essa sobreposição de nomes, né? Ciências da mente, cérebro e educação, a neuropsicopedagogia e a neuroeducação. Entretanto, ao meu ver, o destaque maior é quando se fala em questão de aprendizagem, né, ou melhor, no processo ensino-aprendizagem, onde nós vamos ter um destaque não só para o aprendiz, mas também para o educador e para todos os meios pelos quais você promove, né, esse processo, né, no que antecede ele e o que vem após a sua realização, a neuropsicopedagogia estaria aí possibilitando esses três viés interessantes, que é da clínica, da sala de aula e da pesquisa, né? Seja ela básica, seja ela aplicada, né? Eu gostaria de encerrar aqui e abrir para a gente poder discutir, né, e ver também, dialogar mais entre os três e entre o público, né, que vê questionamentos feitos. Obrigado, Alfred. Vou felicitar agora que venha para compor o painel também o professor Fabrício e Angelita, professora Angelita. Mais uma vez, agradecer a vocês e passar alguns pontos, e aí ficar até um pouco mais livre para que possam comentar. Tá? Uma coisa que, para muitos, não parece clara, e que eu acho que as falas de hoje trouxeram isso de forma, lançaram um pouco mais de luz, é a questão da abordagem da neuropsicopedagogia e como ela se difere dos demais campos. E um dos pontos que ficou abordado de forma mais direta ou indireta foi a questão da busca da cientificidade, né? E recentemente houve pelo STF uma decisão, ainda não é final, mas é bem impactante para muitas áreas, no sentido de que o STF, numa ação direta de inconstitucionalidade, liberou que testes antes exclusivos da área de psicologia pudessem ser
abordados, proibindo que fossem comercializados exclusivamente para psicólogos e editoras. Eu, aproveitando essa notícia que começa a circular, eu gostaria de lançar a pergunta para vocês em relação a isso. Hoje, qual é o campo de método que a área de neuropsicologia dispõe? Talvez pela experiência até do laboratório de vocês, quais são os vieses que se tem para isso? Posso lançar para a professora Fabrício, professora Angelita? Fabrício, você quer começar? Tanto... Não, então, primeiras damas, Angelita. Primeiras damas? Que honra! Não, mas se você quiser, eu posso começar. Poucas vezes a gente, fazendo parte do meio educacional, poucas vezes se vê só uma mulher com tantos homens, né? Ser a única no contexto. Bom, do ponto de vista dessa decisão do STF, a gente tem acompanhado, até porque nós temos vários docentes do grupo da neuropsicopedagogia que também são psicólogos, algumas preocupações dos colegas, né? Porque realmente são instrumentos, e a maioria deles produzidos com tempo de pesquisa e definidos por assim ser restritos, porque dizem respeito a particularidades, a especificidades daquilo que é do psicólogo, tá? Em neuropsicopedagogia, nós temos muito claro o que é da nossa seara e o que são ou o que é da seara de outros colegas profissionais. Porque nós olhamos para a nossa matriz de formação nos nossos cursos e nós entendemos, por exemplo, que nós não vamos conseguir definir se alguém tem um transtorno de ansiedade generalizado, se alguém sofre de anorexia, de bulimia, se alguém sofre de qualquer outra questão em volta da bipolaridade. Essas questões nós não temos e não vamos nos apropriar deles. E seguramente, dentro de um padrão ético, isso até a gente discutiu com alguns colegas da sociedade, para nós está muito claro que, independente de uma decisão da justiça, há um código ético que o neuropsicopedagogo possui, que até foi atualizado o documento em maio de 2020, que não vai nos onerar em nada disso, tendo clareza desse código. Óbvio, hoje, dentro da sua questão, Glaucio, observando instrumentos, né, que até então não eram restritos para psicólogo, nós utilizávamos dentro da neuropsicopedagogia, mas sempre com uma clareza muito grande para não entrar dentro das questões emocionais, dos transtornos de personalidade, transtornos e qualquer outra seara que seja da psicologia, mesmo o instrumento seja aberto. Por quê? A gente precisa cuidar com uma tendência, em educação eu sempre digo isso, de não entrar numa expressão que pode ser até nova, ou pode ser que não seja nem ainda muito comum, mas uma psicologização de processos educacionais. Nós precisamos ter eu acho que essa sua resposta, inclusive, vem no sentido de esclarecer justamente uma dúvida que fica, que é até a minha questão de fundo aí, que é aquela assim, é um campo que vem para competir com outros. Na verdade, eu me adiantei algumas falas de ouvintes. Não, ele tem o seu campo, não é? Ele tem a sua ciência específica, que aí a gente deixou muito claro que nós temos um arcabouço teórico, e eu volto de novo para esse código, artigo 10, que está sempre presente nas pesquisas que a gente desenvolve no PNIEMP, nas obras que a gente tem publicado em neuropsicopedagogia, que a sociedade coloca a sua chancela, de que nós olhamos para neurociências aplicada à educação, neurociências nesse contexto que o Alfred muito bem colocou. Quando eu trabalho a disciplina de introdução à neuropsicopedagogia, eu pergunto que educação estamos falando,
e eu gosto de trazer o artigo 1 da LDB, como deixando muito claro que são os contextos formais de educação, e aí nós buscamos as instituições de ensino, né, que é para onde a pedagogia entra, porque nós temos a família como um outro contexto, uma outra instituição em que se vive a educação, mas o pai não é pedagogo, eu não preciso ser formado em pedagogia para ser pai ou mãe, né? Então a gente fala desses contextos que são formais, né? A psicologia cognitiva, que é uma área da psicologia que olha para esse comportamento a partir dessa estrutura orgânica, essa resposta que o indivíduo dá num ambiente, e como se estrutura o pensamento, como se estrutura a aprendizagem. E para essa pedagogia, que talvez sim a gente olhar para algumas abordagens de que estão há algum tempo conosco, pode ser um pouco retrógrado. Mas a gente tem, por exemplo, dentro daquele conhecimento, e daí falando agora da minha área, que é da pedagogia, que para mim é a minha paixão de vida, eu nasci para ser professora, tá? Nasci para ser professora. Se eu não dou aula final de semana, eu não sou feliz. Eu sempre digo para os meus alunos, né? Que nós vamos olhar para as teorias de aprendizagem, sim, para dentro de uma abordagem que contribuiu significativamente para a relação da pedagogia com a neurociências, que é a abordagem cognitivista. E que teóricos fazem parte dessa abordagem? Faz Piaget? Faz. Faz Vallon? Faz. Mas faz David Ausubel. E o Ausubel, ele publica muito recentemente, inclusive, um artigo que ele relaciona a teoria da aprendizagem significativa com a transdisciplinaridade, que é o berço da neurociências e o berço da neuropsicopedagogia. Então, a pedagogia dialoga com tudo isso, certo? E, Angelita, uma coisa que você fala, né, que é importante aqui salientar, a gente fala de trazer novos olhares, como você falou da aprendizagem significativa do Ausubel, mas a gente precisa também ter que a grande contribuição da neurociência é a gente também ter um outro olhar, um olhar mais crítico, e crítico não no sentido de criticar, mas de criticismo científico e absorver, não de forma tão rasa como foi absorvido, até mesmo Piaget e Vygotsky. Porque o grande problema não é Piaget e Vygotsky. O problema é que aqui no Brasil, né, e até em outros lugares, mas principalmente no Brasil, foi feita uma leitura muito rasa deles e quis se ganhar um escalonamento muito grande dessa leitura rasa. E muitas das vezes secundária. Isso. O exemplo disso é o construtivismo. Né, o apude do apude, né? É quase uma fofoca acadêmica. É a visão de terceiros. Eu acho que o Piaget, ele, às vezes, da onde ele está, deve estar olhando e se perguntando. Se remoendo no túmulo. Quem disse que eu sou construtivista? Não, sim. E aí, eu fiz a grande questão são as leituras. Então, esse grande problema, essa é a grande questão, porque, por exemplo, a gente fala muito de aprendizagem significativa, né? E eu vejo muito hoje isso acontecendo também com a aprendizagem significativa, sabe? As pessoas, porque a aprendizagem significativa é eu trabalhar estratégias para fazer, né, ter sentido aqui, né, para o desenvolvimento daquele raciocínio. Só que, né, uma dos objetivos dela. E aí hoje eu vejo as pessoas simplificando o conhecimento, ou seja, simplificando aquele conhecimento concreto, que é importante para eu poder abstrair, e em nome de uma aprendizagem significativa. E aí eu fico pensando, como é que o indivíduo vai ter capacidade de abstração se aquele conhecimento concreto já foi simplificado, né? E aí eu vejo hoje uma simplificação de conhecimento, sabe, por conta de uma aprendizagem, uma pseudo-aprendizagem significativa. Isso é observado em todas as áreas. Nós estamos observando essa, não decadência, mas essa queda, né, geral, por simplificação. Ou seja, nós agora, eu já vi pessoas assim, vamos fazer resumo e publicar no Twitter, porque tem número limitado de caracteres e a pessoa tem que entender
o que foi dito em 140 caracteres. Isso. Então, você passa a um conhecimento fast, né? É um fast food, fast knowledge, né? Que é o conhecimento rápido. Isso. E nós estamos sofrendo disso, uma vez que nós não estamos gerando até mesmo novos pesquisadores, novos, digamos assim, estudiosos, né? Através de visões simplificadas. Ou seja, o pessoal não lê mais o livro, não lê a origem, vai ler o comentário de um terceiro sobre ele. E a partir desse comentário, cria a sua visão. E aquilo como verdade absoluta, né? Nós estamos tendo uma perda da leitura dos originais e uma interpretação em cima dele à luz dos conhecimentos mais recentes. A neuro não é para ser, não é porque ela está no início, né, neuropsicopedagogia, que ela é mais importante de modo nenhum, e nem que ela vai esclarecer tudo, né? Esse é um grande erro que a gente observa muito, o pessoal tentar se apoiar na neuro como sendo a resolvedora de todas as situações, e não é. Sim. Né? E ela nem será a responsável por validar tudo, pelo contrário. Na verdade, ela é mais uma ferramenta para esclarecimento e para entendimento. Né? E por isso, uma questão muito importante colocada pela Angelita é a transdisciplinaridade ter os seus elementos de origem. Então, é preciso, daí o papel do neuropsicopedagogo como um eixo, com o psicólogo, com o fonoaudiólogo, com o próprio docente, né? Ou seja, ele é alguém que está no meio e tem uma visão que pode integrar. Enquanto a visão não é integrativa para todos, ele é o eixo ali, ele é o possível integrador. Ele não faz diagnóstico, ele não é o responsável pelas interpretações, análises, mas ele é o que pode falar uma língua comum, que pode auxiliar nesse diálogo entre as várias áreas. Porque ele é alguém que, desde que não seja simplista, desde que não seja formado através de uma visão de simplificações, de ler resenhas apenas, né? Ele é alguém que pode ser esse eixo. Né? Por isso que eu adorei ser convidado aqui, porque apesar da minha visão ser da neuro, a minha visão, a neuro já é transdisciplinar. Ninguém fala dos estudos de histologia e fala que a histologia só pode trabalhar e só detém um conhecimento. Não, o conhecimento dela é para todos. O conhecimento da neuroquímica, o conhecimento da morfologia, do comportamento, dos sistemas, esse viés integrativo, né? E por isso que é tão raro você poder chamar algumas pessoas de neurocientistas, né? Do mesmo modo, o neuropsicopedagogo, ele é alguém que, por natureza da carreira e da opção, é ter esse viés integrativo. Né? E aí, aproveitando a colocação, agora tem inclusive a pergunta do Vitor Loureiro aqui no chat, ele diz o seguinte, dirigido à mesa a todos os três. Considerando a relação neurociências e educação, existem possibilidades de problemas como um fetiche neuro, os quais devem colocar nossa atenção? Foi um pouco, acho que o Alf chegou a abordar, né? Eu conheço... Eu consigo entender o que o Vitor Loureiro está falando, né? Porque eu acho que não só em educação, como no mundo que a gente vive, a gente está colocando o prefixo neuro em tudo que a gente faz, né? Eu, por exemplo, dentro da pedagogia, eu vou falar que eu tenho uma bronca, assim, quando eu ouço o termo neurodidática. Porque a didática, também, ela existe, e é própria de quem ensina e tem que ser estruturada a partir da aprendizagem.
Então, E não precisa botar um neuro na frente para dar valor a ela, agregar valor. Não. Então, assim, eu vejo, eu tenho uma preocupação, porque me parece que a neuro passou a ser a solução de todos os problemas. Você vai ter um neuropai, neuromãe, um neurofilho, Neurosuco. né? Um neurosuco. Existe a venda. Existe o neurojuice, o neurosuco. Neurodrink, né? O energético. E eu brinco. Dopamina. E eu brinco com os meus alunos quando eu trabalho como docente. Eu disse, a primeira coisa que eu quero desmistificar quando vocês entram no curso, na disciplina introdutória, é de que vocês não vão ganhar um capacete com eletrodos para botar na cabeça do seu aluno e massagear ao ponto que está precisando de estimulação para ele aprender. Esqueçam. Porque às vezes eu penso... E dopamina não resolve tudo. Você está dando ideia para fabricantes. Eu estou dando ideia para a concorrência, eu sei disso. Mas, assim, não vai acontecer isso. Poxa, o que eu ganho com a neurociências vindo para a educação? O Fabrício fez uma fala de construção de competências, né? Que eu vou formar lá no final da educação básica. Então, se é BNCC, Base Curricular Nacional Comum, e é para a educação básica, quer dizer, eu tenho que entender que essa construção vai ser concluída por volta dos 16, 17 anos de idade. O que vem antes disso? Muito bem, vem funções executivas. Quem vai ser o porta-voz do trabalho com funções executivas vinculado ao processo de aprendizagem, sejam de conceitos, sejam de conhecimentos do currículo? O neuroinstitucional. Que essa é a minha camisa, porque a minha formação é neuropsicopedagogia institucional, né? Então, quem que vai falar que linguagem não é só alfabetização, interpretação e leitura, que é a linguagem expressiva, que é a linguagem receptiva, né? Quem que vai falar isso? Que linguagem é uma função cognitiva que perpassa por toda a escola em diferentes níveis, conforme o desenvolvimento dessa criança que está ali. É o neuroinstitucional, sabe? Para mim, isso é aplicabilidade. E quando o Alfred fala da aplicabilidade, eu me encontro com você nessa sua fala, Alfred, porque trouxe para mim todo um sentido. E quando só cuidado com o neuroinstitucional, porque vai ter gente entendendo que existe uma instituição que é neuro. Não, uma neuroescola. Cuidado. Não, eu já vi neuroescola. Eu já vi. Eu já vi. E voltamos para a questão do Vitor. Então, Vitor, neuroescola, neurodidática, e eu acho que existem outros termos aí que para mim, eu gostei do termo fetiche, que eu acho que a gente já está chegando nesse grau, né? Já chegou, infelizmente. Antes era só picaretagem. Agora existe adoração também. Porque você tem aquele que existe o oportunista, né, que vai usar o prefixo neuro para ganhar vantagens, mas você, ao passar que a neuro é importante, você passa a ter os adoradores. Você passa aquele que viu um neuro na frente, já agregou valor e ele comprou a ideia, né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso, né? Aí eu entro num ponto, só para destacar aqui, que é qualquer curso, qualquer evento, veja quem está organizando, quem está por trás. Por quê? Uma coisa que sempre me perguntam quando apresento algo, quando vou num lugar ou quando dou aula, como saber se aquelas pessoas que estão ali estão se aproveitando ou não, né? Se realmente é sério. Veja a base, veja a história, pesquise. Eu sempre comento, eu fiz uma publicação do ponto de vista na revista Neuroeducação, indicando, veja o currículo Lattes, né, das pessoas, veja se ela tem a aplicação, se ela não precisa ser pesquisador, porque daí nós temos a parte clínica, a parte aplicada, ele pode ser um profissional, mas você tem que ver a idoneidade, né? Porque senão colocar neuro na frente vira ibope e vira um fetiche, né? Realmente, e não acrescenta nada, pelo contrário,
Existem alguns casos, inclusive, onde você tem a verdadeira confusão por causa da questão do prefixo neuro, como a neurolinguística, onde você tem um campo sério de estudo da linguística em interface com o nível biológico e um outro que é pura autoajuda. Então, e às vezes um é apresentado pelo outro. Um apresentado pelo outro. Justamente por isso, quando a coisa começa a ser usada num nível tão banalizado, né, a fetichização é tão banalizada que acaba comprometendo áreas que são sérias e comprometidas. Mas foi isso que aconteceu com a neuroeducação. Por quê? Internacionalmente, houve um conflito entre o termo Brain-Based Learning, que é aprendizagem, um aprendizado baseado no cérebro, que foi oportunizado por vários autores com dicas para isso, dicas para aquilo, 10 maneiras de melhorar o aprendizado do seu aluno, 50 dicas de melhor ensinar, e assim por diante, entende? E a academia se isolou desse termo brain-based, né? Ou seja, baseado no cérebro, e foi para o termo neuroeducação e ciências de mente, cérebro e educação, entende? No Brasil, é mais fácil, você vende mais botando neuro na frente, por isso neuroeducação acabou ficando sujeita a um oportunismo muito grande, né? Esse termo neuroeducação, e acabou banalizando muitas das vezes, por causa desse oportunismo. Justamente porque é até mais econômico botar neuro só. Daí neuroeducação acabou sendo muito deturpado. Neuroaprendizagem, né? A gente tem diversos exemplos disso, né? Que é para ter esse apelo, né? do termo neuro. Sim, né? mas já tem pesquisa sobre isso. Você bota um cérebro ou bota o neuro na frente, o pessoal aceita mais, o pessoal acredita, porque dá credibilidade. Sim. Eu tive uma experiência de conhecer uma pessoa nesse último final de semana e eu fiquei muito feliz, por um lado, e também isso aumentou um pouco a responsabilidade da gente. Quando essa pessoa disse o seguinte para mim: para eu escolher hoje o curso que eu escolhi, eu primeiro li o Código de Ética da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. Porque ali foi a fonte que eu encontrei para entender o que tinha que ter para estar alinhado com essa neuropsicopedagogia que a gente está vendo nascer. E isso, e claro, eu fiquei feliz porque ele buscou, é uma pessoa que conhecia os currículos dos professores, Alfred, tá? É uma pessoa que conhecia a instituição que é a referência no país, né? Do universo, que nasceu para cuidar disso, em prol disso, e disse que, na verdade, escolheu lendo este documento. E aí, quando a gente fala, a gente está deixando de beber nas fontes, a gente está fazendo os resumos, Então, assim, a cultura do imediatismo pelo conhecimento e de um conhecimento raso nem sempre nos leva para essa busca, né? O imediatismo de um conhecimento, uma receita pronta, né, nem sempre nos leva para essa busca. E aí sim, vendo o cérebro e o prefixo neuro, eu caio em qualquer coisa. E aí, quando eu entro num espaço onde eu sou chamado para conversar sobre neuropsicopedagogia e eu não consigo ver a diferença dela entre outras áreas que vieram antes dela, isso é preocupante. Sim. Isso é preocupante, né? Quando você fala desse blended business learning ali, dessa expressão do baseado do aprendizado baseado, é isso. São coisas, gente, uma coisa não é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Não, não é. E falta aprofundamento de estudo. Quanto mais conhecimento, e uma das competências que a gente trabalha do profissional em neuropsicopedagogia, que a gente ainda trouxe numa live da própria sociedade, no final do ano passado, foi quais as competências o neuropsicopedagogo coloca
domina profundamente todos os conhecimentos acerca da aprendizagem humana. Se eu li um livro de Piaget, ou só aquele livrinho que tem Piaget, Vygotsky, Vallon, todo mundo junto e misturado de capinha branca, você não leu Nossa, tudo, conheço. gente. Não é? Se você leu, sei lá, a gente fala muito de Lúria, que também está compondo esse arcabouço da neuro. Você fala em Sim. Lúria para os pedagogos, eles se desesperam. Você fala para o psicólogo para o neuropsicólogo que entrou na neuro e fala em Piaget e Vygotsky, ele olha e pergunta assim, meu Deus, quem são os caras? Então, quer dizer, não é só ler o livrinho mais fininho, né? Então, é a gente realmente ter esse olhar da necessidade da dedicação, do estudo. Tem um amigo, o marido de uma amiga minha, que diz o seguinte, não é pelo fato da Bíblia ter tantos anos que ela tem que ser deixada de lado, gente. Ela tem o seu valor para o mundo, inclusive. Eu acho que é bem isso mesmo. Tem o valor e a gente precisa mostrar, né, esse valor. Né? Acho que a questão... Eu gostaria de aproveitar, porque tem duas perguntas aqui. Uma da Silene Maria Cavalcante. Estamos atrasados demais quanto ao acesso à tecnologia. Será que não deveríamos incluir nos debates que nenhuma formação continuada terá proveito sem que nossos alunos sejam favorecidos? E... Essa é uma questão, né, que é tipo formação continuada, é a questão que é uma grande contribuição que eu vejo dessas três áreas juntas, né, essas três dimensões e uma grande contribuição que a neuropsicopedagogia traz, mas, na verdade, acho que transcende isso, que é também a questão do método científico na formulação de aulas, de planejamento de aulas, que é de entender que a gente tem que solucionar problemas e questões de se perguntar por que realmente eu vou, né, ensinar aquilo, ou por que realmente eu vou ter aquela formação continuada, qual é o meu objetivo. A gente vê, às vezes, as formações continuadas elas são muito desconexas, né? Elas não têm um construto entre elas, né? Elas são, muitas das vezes... E muitas vezes a formação continuada... Isso. Quando não, ela é colocada com a função que não deveria de suprir uma formação deficiente. Na verdade, a boa formação... existe a formação continuada como atualização e deve-se ter cuidado para que ela não passe a se ver a formação continuada não mais como um desenvolvimento, mas como a correção de um erro, né? São cuidados que se mas deve é um ter. Erro histórico. É um erro histórico e tem a ver muito com a formação dos currículos. E quando você analisa os currículos de licenciaturas e de pedagogia, você vê uma base conteudista monstruosa, né? A base de conteúdo é muito grande, mas a parte relativa à aprendizagem ou a parte relacionada, por exemplo, à EJA, a outros aspectos, é muito menor e, principalmente, quando você tenta colocar na mente daquele aluno que está se formando uma visão mais investigativa, ou seja, que ele questione, que ele utilize método científico até mesmo para o seu estudo, isso complica. Então, nós temos na faixa de 70%, 80% conteudista, porque a visão é conteudista nas graduações, isso não importa se é público ou privado, né? É muito forte a questão conteudista, mas a questão de estímulo à cientificidade, a se produzir ciência propriamente dita, e daí eu retorno ao que eu falei do eixo, e que ficou muito claro nas falas tanto da Angelita quanto do Fabrício, que é o psiconeuropedagogo, ele tem a interface da sala de aula, da clínica e da pesquisa. Na realidade, precisa-se pensar na construção de um docente pesquisador, precisa-se pensar na visão de um licenciando que questione e que queira produzir. Nós temos
várias, fazendo só um paralelo, por exemplo, a Rede Ciência para a Educação, né, que eu participo desde a fundação dela, e várias outras iniciativas de pesquisa de integração universidade-escola. Só que o grande erro que eu vejo é a falta de adesão ou de captação dos professores, dos docentes, dos pedagogos, dos coordenadores de sala ou pedagógicos, né? Aderirem a isso. Não há uma formação inicial que estimule a visão de pesquisa ou de aplicação de método científico. Por isso, quando você vai pesquisar em bancos de dados nacionais, você quase não encontra pesquisa em sala de aula. Nem que seja para mostrar o óbvio, nem para mostrar aquilo que todo mundo, por achismo, diz, é assim. Mas cadê a base científica, a prova de que testando, usando um controle e fazendo uma pesquisa, seja qualitativa, quantitativa, pesquisação, análise documental, seja o que for, você não observa isso. É uma falta na própria formação inicial, ou seja, a formação inicial é muito básica e ela é conteudista. Daí, formação continuada em quê? Esse é um ponto. Eu concordo. E assim, Verdade. Alfred, ouvindo você falar e a fala do Fabrício, eu acho que tem duas questões aqui que são a base para se responder às perguntas que a gente tem aqui, né? Primeiro, o quanto que a pedagogia no Brasil ela é sucateada como formação inicial de docente, né? O quanto isso é sucateado no Brasil, o quanto o docente, não só o pedagogo, o docente de qualquer outra licenciatura, hoje está entrando na sala de aula com a cara e com a coragem. Meu marido é professor de gramática da escola particular, dá aula em 7 escolas diferentes, e eu consigo ver uma realidade de ensino básico assustadora. Então, isso que o Alfred traz é um ponto importante, e quando eu falo que a neuropsicopedagogia, para mim, é um resgate da pedagogia, no meu entendimento, é um resgate da pedagogia como ciência, é nesse sentido mesmo que eu trago. Sim. E a outra é um olhar... Até, Angelita, desculpa te cortar, até porque quando você fala resgate, a gente viveu uma banalização muito grande da pedagogia quando a gente coloca exclusivamente a pedagogia para ser formador, para formação de professores, né? Sim, e isso é uma etapa. Então, eu acho que essa questão é formação continuada em que, se a nossa formação inicial, ela precisa ser cuidada com muito mais carinho e com muito mais atenção nos nossos sistemas de ensino do que a continuada. E o segundo é a educação à distância, que para mim nasce no Brasil com uma concepção completamente equivocada. Glaucio, pode trazer Angelita, a pergunta. Já ia fazer exatamente isso. Tem uma pergunta aqui nesse sentido. O que acham na atual conjuntura da neuropsicopedagogia EAD? E complemento com um comentário embaixo de outra pessoa. A pergunta foi da Edilza e um comentário da Josenita. Já vi, inclusive, estágio de neuropsicopedagogia online. Não consegui imaginar. Um absurdo. Então, hoje, melhor do que ninguém, nós sabemos que a educação EAD no mundo, há quase 50 anos, principalmente acontece já há um bom tempo nos cursos de mestrado e doutorado. E muitas vezes eu não preciso mudar o meu endereço físico, analógico, para conseguir cumprir um curso. Bom, a gente já sabe que isso acontece. Existem realidades em países que não são no Brasil, que inclusive eu faço 3 graduações ao mesmo tempo, só por elas estarem nesse formato. Mas quando eu tenho um ensino superior que é conteudista e trago essa educação EAD para preencher uma lacuna dentro desse ensino, sem precisar dispor de um professor para trabalhar esse conteúdo, certo? Eu acho que aí a gente começa a deturpar a concepção de ensino à distância. Como é que ele vai se ilustrar num professor se ele não tem professor? Justo. O ensino, seja... Eu hoje,
confesso a vocês que tenho estudado muito sobre a concepção de ensino híbrido. E levo uma aprendizagem muito grande, que só existe ensino híbrido porque nele está contido o que é presencial, o que é não presencial, o que é virtual, o que é analógico, o que é em tempo síncrono e tempo assíncrono, certo? O que é ativo e o que é passivo. O que é de metodologia ativa e o que é de uma metodologia 100% expositiva. Então, eu acho que esse AD que eles fazem, a gente precisa olhar bem com muito cuidado para entender que esse AD que se está falando é desse AD em que eu tenho uma educação para cumprir um conteúdo que eu não dou conta de trabalhar na sala de aula e colocar em apostilas para o aluno ler sozinho, ou eu quero fazer um curso... Que são resumos. Né? Ainda por cima. Ou o que é possível, e a pandemia está mostrando isso para nós, tirando as máscaras de quem ensina e de quem aprende, porque hoje em dia professor não pode fingir que está ensinando e aluno não pode fingir que está aprendendo. Verdade. Porque Angelita, as máscaras caíram para todo mundo. O aluno tem que se preparar para a aula, senão a aula não é bem dada. O estágio, efetivamente, acontece em parte em sala, mas em parte fora dela, em parte com preparação do aluno para ele. Então, eu acho que a gente tem que discutir que concepção de educação EAD que nós temos hoje para discutir aqui, que não é a de que funciona com qualidade. A gente já sabe disso. Isso que eu ia falar, o grande problema é esse. O problema não é ser EAD, o problema é a qualidade dessa oferta. Mas que se eu tiver um curso, talvez, sem a possibilidade de gerenciar tempos, modalidades, espaços e metodologias, eu não consigo manter qualidade. Sim. Certo? Então, eu acho que a gente está com o tempo esgotado, mas a minha reflexão é que a concepção de AD isso que nós temos no Brasil... Isso não é só para neuropsicopedagogia. Não é só para neuropsicopedagogia. A concepção de ensino EAD no Brasil é uma concepção que não contempla qualidade em nenhum dos cursos. Se a gente for olhar. E acho que o que a pandemia trouxe é uma parte das vezes. Isso mesmo. E aí, aliás, isso já deixa até uma possível pauta para uma live futura, a gente discutindo aí a questão de EAD, ensino híbrido ou blended learning, que demanda pelo menos mais 1 hora para a gente poder... Com certeza. Mas vamos agora, concluindo, né, fechar esse nosso painel, eu gostaria de agradecer a professora Angelita Filho, professor Fabrício Cardoso, professor Alfred Scholl Franco, pela participação nessa live e informar aqueles que, porventura, caíram em determinado momento ou perderam o início ou algum pedaço, nós vamos depois disponibilizar a gravação no nosso canal. Então, se não vai ser imediato, primeiro a gente tem que fazer o tratamento, né, da gravação, e aqueles que estiverem interessados, perderam, quiserem ver ou até rever, né, pode assinando o canal assim que for publicado, né, divulgada a gravação, vocês recebem a notificação. E agradecer aos componentes e também a todos que participaram, comentando, fomos acompanhando aqui. Concluímos assim, essa nossa atividade da Semana do Cérebro e vamos ver se podemos até organizar outras discussões, né, sobre tantos temas que a gente abordou aqui, mas nós nos centramos na questão em torno da neuropsicopedagogia, e eu acho que deu para, né, trabalharmos alguns pontos centrais da discussão do campo, e como o subtítulo propunha, as suas perspectivas e desafios na atual fase. Obrigado a todos, e vamos encerrar. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a todos. Foi uma experiência maravilhosa, gratidão, e estamos aí à disposição, se a gente puder novamente contribuir com ciências e cognição. E queria dizer que tenho muito orgulho de ter sido aluno do professor Alfred, professor Glaucio, e trabalhar com a Angelita. E eu do professor Fabrício, que eu fui aluna do professor Fabrício. Que isso?
Acaba formando uma hereditariedade, né? Vai ser uma linha do tempo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Tchau, noite a tchau. todos.